Então, fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a essa aula, que eu acho que é a sétima aula, se não me engano, do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. Né? Tenho muita coisa para compartilhar com vocês na aula de hoje. A gente está nesse processo de construção de uma história mesmo, assim, de uma narrativa, na qual a gente vai investigar a natureza daquilo que entendemos por fluido, né? Tanto em termos desse equilíbrio de forças que se manifesta num fluido em repouso, quanto também em seu movimento. Então eu vinha já definindo algumas coisas nas últimas aulas, basicamente definição do que é um fluido, a hipótese do contínuo, propriedades de fluidos, né? Na última aula falei sobre cinemática, que é esse estudo, essa análise do movimento sem uma preocupação maior com as causas que originam esse movimento. E quando a gente olha para essa história da física clássica, principalmente no campo da mecânica, que lida com o movimento, né, historicamente a cinemática ela começou a ser desenvolvida assim antes da dinâmica, né? Então, até Newton, ninguém sabia explicar direito assim por que as coisas se moviam. O que a gente fazia era olhar para as coisas que se moviam e tentar descrever aquilo que a gente estava vendo, né? As características desse movimento. Vem Newton e ele realmente estabelece uma relação de causa e consequência que explica o movimento em si. Né? E com isso a gente consegue fazer previsões acerca do movimento de corpos, resolvendo equações matemáticas que estabelecem relação entre causa, ou seja, força, e consequência, ou seja, variação de quantidade de movimento, que é o que diz a segunda lei de Newton, basicamente, para a gente. Então, prosseguindo aqui no nosso curso, eu queria começar a aula de hoje fazendo aqui uma distinção assim simples entre as áreas da física vinculadas a esse estudo, a essa análise do movimento dentro do contexto da mecânica dos fluidos. Então, quando a gente pensa em mecânica dos fluidos, deixa eu pôr isso aqui bem no centro, sublinhar isso daqui, mecânica dos fluidos. Isso que nós chamamos de mecânica, a gente vai separar em duas áreas, né? Quando a gente fala mecânica, a gente está, no fundo, fazendo uma distinção entre estática, a estática faz parte da mecânica, e aquilo que chamamos de dinâmica. É muito comum, né, num curso de graduação em engenharia mecânica, que o aluno tenha uma disciplina, pelo menos na UNB, chama Mecânica 1, que é basicamente estática, equilíbrio de forças, e depois Mecânica 2, que é basicamente dinâmica, né? Ou seja, a gente começa a analisar as causas do movimento. Assim, num contexto de mecânica dos fluidos, isso que chamamos de estática, isso vai originar tipo, duas linhas principais de investigação. Uma que a gente vai chamar de manometria, e na aula de hoje eu vou definir aqui manometria com vocês. E uma que a gente vai chamar, isso é uma coisa que aparece nos livros de engenharia, assim, o nome da seção vinculada a esse estudo da estática dos fluidos, que tem muita aplicação de engenharia, a gente chama de análise de forças. Deixa eu aceitar alguém que está entrando aqui na reunião. Essa aula que está indo para o YouTube, ela está sendo, na verdade, ministrada assim, para os alunos. Então, eventualmente, vocês vão ouvir bips e apitos de pessoas entrando na sala do MITS. Suave, normal. E, então, a gente tem aqui também manometria e forças que atuam sobre superfícies submersas. Então, esse aqui eu estou já meio que destacando duas linhas de investigação vinculadas a esse estudo da estática dos fluidos, já num contexto de aplicação em engenharia. Então, basicamente, manometria vai lidar com esse estudo, essa análise da distribuição de pressão em linhas de fluido em repouso, tanques de armazenamento de fluidos que são interligados e que conectam diferentes fluidos a diferentes pressões, né? Como essas pressões vão se balanceando numa linha de fluido em repouso, isso é muito importante para a gente explorar assim. E essa parte de forças sobre superfícies submersas vai estar muito vinculada no nosso contexto de aplicação prática, por exemplo, a projeto e dimensionamento de barragens, comportas, né, e superfícies que vão estar lá, tipo, submersas, nas quais elas vão sentir, experienciar uma força resultante pelo peso de fluido que tem que ser comportado por essa barragem. Né? A gente viu ali há uns 2 anos ou 3, eu não sei, eu sou muito perdido com relação ao tempo, aquele acidente de Brumadinho, né, que gerou muita repercussão midiática e tal, e aquilo é um problema clássico de determinação de esforços em superfícies submersas. Então, assim, um pedaço importante da estática dos fluidos vai lidar
com esse assunto aqui. E a gente vai ver tudo isso nesse curso de Mecânicas Fluidos 1, com bastante ênfase, com bastante exercício resolvido, e exemplo, e cálculo de comporta e barragem e tal. É interessante que esse curso de Mecânicas Fluidos 1, não sei, mas pra mim ele me faz lembrar que eu sou engenheiro. Eu esqueço às vezes que eu sou engenheiro, né? Porque assim, eu não atuo como engenheiro, eu não faço projeto, eu sou professor, assim, há muito tempo, assim. E quando eu vou ministrar MacFlu 1 e começo a desenhar diagramas de corpo livre, força, eu acho mó barato, eu falo, putz, cara, eu sou engenheiro, que da hora. E aí eu lembro, assim, e é divertido, assim, saca? Eu encaro hoje em dia a engenharia como uma diversão, assim, um hobby. Não levo muito a sério, não, sendo bem sincero, assim, né? O que eu levo a sério é minhas partículas magnéticas, as abstrações e a cura do câncer. É nisso que eu estou interessado mais, assim, né? Tipo, em ser cientista e filósofo e músico e muito louco. Mas a engenharia é um negócio muito divertido e muito bonitinho, né? E é essa parte aqui, na verdade, tanto manometria quanto força sobre superfícies submersas são, assim, conceitos e aplicações que derivam de uma lei que é a lei fundamental da hidrostática. Então, eu vou escrever isso daqui aqui para que vocês não esqueçam. Vamos pôr assim, derivam do estudo de uma lei que vai ser apresentada na aula de hoje, vai ser a ênfase da aula de hoje, chamada da Lei Fundamental. Você põe o nome de lei, uma lei fundamental, ela ganha um impacto, na lei fundamental, brother. Essa lei é importante, velho. Lei fundamental da hidrostática. Ou da estática dos fluidos, enfim, hidrostática. Que foi um rolê, brother, que o Arquimedes já sacou, velho, 300 anos antes de Cristo. Então, esses pré-socráticos, esses caras eram foda pra caralho, velho. Então vamos pôr essa setinha aqui, que tá horrível. Deixa eu fazer de novo, assim. Eu tenho um pouco de agonia com coisas feias, assim, e deixa aflito. Então a setinha aqui tá massa. Então isso daqui vai ser meio que a ênfase da aula de hoje. Vamos fazer uma nuvenzinha, só para que vocês se situem em relação àquilo que vai ser abordado. Então, ênfase da aula de hoje. ênfase dessa aula. Isso aqui é muito importante, assim, porque a gente vai construir muita coisa a partir disso. E na parte da dinâmica, a gente vai meio que assim separar o nosso estudo em dois. Primeiro a gente vai lidar rapidamente com fluidos ideais. O que seria um fluido ideal? Seria um fluido de viscosidade zero, ou seja, um cara que não existe, mas que vai ser utilizado por nós aqui nesse curso como um objeto epistemológico investigativo para que a gente disseque a natureza do movimento de um fluido, né? Então essa aqui seria uma parte inicial, e a outra parte assim desse curso, mais para frente, a gente vai lidar com fluidos reais. Então a gente vai começar depois a investigar o efeito da viscosidade. Quando ela é diferente de zero, a gente vai ter alguma coisa que vai acontecer ali. Essas duas áreas aqui, elas vão estar associadas, evidentemente, àquilo que nós decidimos chamar de escoamentos. Perfeito? Então, escoamentos. Que é basicamente um sinônimo para esse movimento que nada mais é do que uma mudança sucessiva de configurações de partículas materiais coesas que pertencem a um fluido, entendidas dentro do contexto da hipótese do contínuo. Em algum momento desse curso, a gente vai ter que olhar para esses escoamentos e começar a classificar eles. Que tipo que eu tenho de escoamento? É laminar, é turbulento, é de transição? Então isso também vai ser abordado em algum momento. Mas na aula de hoje, a ênfase vai ser a lei fundamental da hidrostática. E aí, eu vou começar essa aula com algumas definições daquilo que eu chamo de pressão. Então vamos pôr aqui, pressão e definições. E por que eu acho que isso é muito importante, galera? Pelo seguinte motivo, a gente se acostuma com o uso do senso comum das palavras. E eu acho isso muito perigoso, assim, essa coisa de senso comum. Porque se tem uma coisa que eu percebi ao longo da minha vida, assim, velho, como uma pessoa que assim, pensa profundamente sobre as coisas, e eu nem falo isso como se fosse uma grande vantagem, porque às vezes é horrível pensar demais, mas, enfim, faz parte da minha natureza. Uma coisa que eu percebi é que quando a gente meio que acha que sabe o que uma palavra significa e se acostuma com ela, a gente perde tanta profundidade conceitual, assim, sabe? Então, assim, quando a gente tenta definir as palavras para além do senso comum, a gente ganha alguma coisa com isso. A gente ganha repertório, a gente ganha capacidade tipo de retórica, a gente ganha capacidade de entendimento a respeito de algo num nível mais profundo de profundidade mesmo, né? O que é um grande
é uma grande redundância, né? Um nível mais profundo de profundidade, assim. Mas enfim, é isso que acontece mesmo quando você vai investigar e definir as palavras para além do senso comum. Então eu trouxe aqui, que eu peguei algumas definições daquilo que a gente entende por pressão. E assim, eu não quero tacar isso aqui e falar confia em mim, eu quero tentar discutir um pouquinho com vocês essas definições, porque eu acho que é importante que a gente faça isso. E aí, a primeira definição de pressão seria aquelas que vocês estão mais acostumados, assim, né, num contexto da mecânica dos fluidos, seria o seguinte: a força normal exercida por um fluido por unidade de área. Muitas pessoas chegam e falam assim, não, pressão é força por área. Acalme-se. Tem outras coisas que são força por área e não são pressão, como por exemplo uma tensão de cisalhamento. Uma tensão cisalhante também é força por área, mas não é pressão. A pressão é uma das componentes do tensor de tensões. Vocês lembram que eu mostrei em algum momento aqui aquele tensor de tensões, aquele cubo infinitesimal que representa um ponto pertencente a um meio contínuo sujeito a um carregamento mecânico. E esse carregamento mecânico ele vai fazer alguma coisa com esse ponto, deformar, distorcer, movimentar, etc. e tal. Né? Desses 9 tipos possíveis de combinações de carregamento que um material pode estar submetido, a pressão é um deles específico. É a tensão normal compressiva. Então seria uma das componentes do tensor de tensões. Eu posso pôr aqui assim, né? Em mecânica dos sólidos, que geralmente aparece no primeiro momento, seria a tensão normal compressiva. E por que eu coloquei aqui na mecânica dos sólidos? Porque a mecânica dos sólidos ela permite a execução de um tipo de carregamento normal que a mecânica dos fluidos não permite. Eu sou capaz de tracionar um sólido, eu não posso fazer isso com fluido. Ele não me deixa fazer isso. Você não pode pegar água e esticar ela, porque ela não tem elasticidade. Mas você pode comprimir. Ela tem uma resistência a esse processo. Então a pressão seria uma tensão normal específica, a compressiva, e não a vinculada a um carregamento de tração. Beleza? Agora, tem uma outra definição que eu acho mais profunda e mais interessante de pressão, que é o seguinte: a pressão como uma medida estatística, eu acho isso aqui muito mais elegante, da frequência colisional molecular, olha como isso aqui é muito mais elegante, de um meio em torno, nossa senhora, velho, escrevi agora totalmente errado, de um meio em torno de um ponto de medição. E aí o que eu quero falar com essa definição? Deixa eu colocar aqui tipo num ponto melhor para vocês lerem. Então vamos subir isso daqui, vamos subir essa paradinha aqui também. E para ficar bonitinho, para ficar esteticamente agradável, vamos colocar aqui no meio, né? Pronto, algumas definições. Essa última eu acho a mais interessante, né? Uma medida estatística da frequência de colisão das moléculas de um meio em torno de um ponto de medição. Eu vou contar uma história para vocês. Eu estava na Unicamp, assim que eu ingressei na Unicamp, eu fui convidado por um colega meu de departamento a visitar um centro de pesquisa lá, que eles chamam de síncroton, laboratório de luz, alguma coisa assim, né? Que é um centro gigantesco assim, que fica próximo da Unicamp, não pertence à Unicamp, é um centro de pesquisa público-privado, eu não sei assim direito os detalhes de como ele se organiza assim, mas tem financiamento público, e assim é um puta centro de pesquisa gigantesco, no qual eles têm lá tipo um acelerador de partículas, que é basicamente assim um espaço gigantesco assim, no qual eles aceleram partículas atômicas usando sistemas de ímãs gigantescos, né? E a ideia é que você provoque uma colisão entre duas partículas atômicas, entre dois elétrons, por exemplo, e nessa colisão você vai investigar a energia que é liberada por ela, e aí você vai inferir sobre o caráter das coisas muito pequenas que estão ocorrendo naquele universo em termos do resultado, do output que você mede dessa colisão. Então, no fundo, um acelerador de partículas é um microscópio gigante. É um negócio gigante que você usa para poder entender coisas vinculadas a uma natureza que é de fato pequena. E aí essas partículas atômicas elas são aceleradas num vácuo absurdo, assim, porque elas não podem ficar colidindo com outras moléculas no meio do caminho. Você quer investigar uma coisa que está dizendo respeito à natureza profunda da matéria. Então você não pode ter lá coisas que perturbem esse movimento, essa investigação. E aí,
um cara estava me explicando lá, tipo, a ordem de grandeza da pressão dentro desse anel no qual os caras aceleravam as partículas. Né? E ele falou alguma coisa assim, essa pressão aqui que a gente tem na ordem de 10 a menos 13 ou 15, não sei, milibar. Eu falei, caralho, brother, 10 a menos 13, velho. Fiquei assim na minha cabeça, tipo 0,00000. Fiquei fritando nisso. Falei, puta, como é que o cara mede uma porra dessa? Como é que você mede isso, brother? Né? E aí eu perguntei pra ele, como é que você mede isso, velho? E ele falou, não, a gente tem aqui um detector de moléculas. Então assim, a gente tem uma sonda, quando alguma molécula bate nela, ela solta um pico assim. E a gente vai contando a frequência no qual as moléculas que tem ali estão batendo na sonda. Então esse detector de molécula é uma sonda de medição de pressão. Então eles inferem o valor da pressão pela definição do que é pressão, que é um grau de uma medida estatística de uma frequência colisional que se dá na escala molecular. Quando você pega um balão, por exemplo, e você enche de ar, aumenta ali a pressão, você aumenta o choque, a frequência com a qual as moléculas de ar dentro do balão vão colidir na superfície interna. Então, se o balão está lá cheio, é porque tem mais molécula dentro batendo assim do que fora batendo assim. E nisso ele tem uma forma ali bem definida. Né? Então essa é uma definição interessante de pressão. Inclusive, essa coisa de você ter, por exemplo, um balão, né, eu pedi para vocês pesquisarem alguma aula sobre tensão superficial, alguma coisa do tipo. Né? E aí, eu não sei se vocês chegaram a ler sobre, mas tem uma lei, chamada Lei de Young-Laplace, que relaciona o salto de pressão numa interface com a tensão superficial dessa interface e a curvatura que nela se estabelece. E tem muito a ver com essa ideia do balão, por exemplo. Né? Essa lei de Young-Laplace ela estabelece que a diferença de pressão numa interface, ou seja, a pressão aqui e a pressão aqui, essa diferença ela é igual, né, a 2 vezes a tensão superficial, que é uma propriedade mecânica da interface, que multiplica, se não me engano, a curvatura da interface. Então veja, se a pressão aqui é igual a pressão aqui, está em balanço, eu vou ter uma interface reta, sem curvatura. Se a pressão aqui é um pouquinho maior, eu vou ter uma curvatura na interface, que vai conferir esse formato, tipo de um balão, de um menisco. Então, essas formas que a gente tem de superfícies livres, interfaces, que tem uma curvatura não nula, isso está associado a um salto de pressão entre o lado de dentro e o lado de fora da interface. Se tem curvatura ali, tem uma pressão aqui que não é igual à pressão aqui. Porque se fosse igual, você teria uma superfície reta. É a mesma coisa do balão. Se a frequência colisional pelo lado de dentro das moléculas que estão ali batendo for maior do que a frequência colisional de fora, a pressão aqui vai ser maior e o balão vai ter uma curvinha aqui. Não vai ser um balão reto. Então, esse formato de objetos assim vinculados à existência de uma diferença de pressão entre o lado de dentro e o lado de fora está, inclusive, relacionado a essa definição de pressão como um grau de medida de uma frequência colisional numa superfície. Veja, mais uma vez aqui, eu espero que fique muito claro para vocês a ideia de que nada disso existe. Pressão, temperatura, tudo isso são abstrações humanas. Né? O que existe é molécula. O que existe, como diria Demócrito, átomos e espaço. O resto são definições. O doce, o amargo, né? O cheio, o vazio, a existência, etc. Assim. Mas pressão é isso. Pressão é uma coisa que a gente se acostuma, a gente fala no dia a dia de pressão, a gente calibra o pneu do carro, a gente está um pouco acostumado com algumas unidades de medida de pressão, mas é importante termos em mente que pressão no fundo tem a ver com choque de molécula, beleza? Ótimo. Isso é uma coisa, inclusive, interessante, porque quando a gente for investigar estática dos fluidos, vocês vão ter a sensação de uma coisa um pouco entediante, às vezes, porque, porra, cadê o movimento? Tá parado esse fluido? Mas na escala molecular nunca tá parado, né? Nunca tá parado, assim. Eu lembro daquela live que eu fiz com o meu colega da Unicamp, o professor Luiz Fernando, e ele mostra um exemplo de uma simulação de dinâmica molecular de não equilíbrio, que são várias bolinhas, né, 2 bolinhas vermelhas e uma bolinha branca para representar tipo, H2O, moléculas de água, e elas ali agitando, interagindo entre si, e assim, um vídeo lindo de bolinhas mexendo, ele fala, isso daqui é o que eu tenho num copo de água parado. Nunca está parado, brother. Né? Então você está falando de estática dos fluidos, lei fundamental da hidrostática, manometria, nunca está parado. Só pelo fato de existir pressão, tem movimento. Só que numa escala interna. O movimento, quando ele não é perceptível para a gente fala, tá parado, mas nunca tá. E a gente vai investigar
a natureza de como essas pressões se relacionam para um fluido em repouso, sabendo que no fundo o que a gente está estudando são as consequências de uma dinâmica interna molecular que se estabelece a nível microestrutural e que vai ser responsável por reger esses balanceamentos de pressão em linhas em repouso, em forças sobre superfícies submersas e por aí vai. Então, para a gente fazer algum tipo de progresso aqui, ainda em termos de definição, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre unidades de pressão, porque isso é uma coisa que confunde o cara, velho, de todos os jeitos possível. Pressão é uma grande desafio, tem muita unidade. Então acho que é bom que a gente defina assim, algumas unidades básicas de pressão. Até porque, assim, quando a gente vai olhar, por exemplo, para a questão das unidades, a gente percebe que existe um processo histórico muito interessante de construção das unidades, né? Isso deixa assim, mais claro para a gente a ideia de que nada disso existe. Que são seres humanos definindo coisas e abstrações e por isso a gente tem várias unidades diferentes e sistemas de unidades também diferentes como consequência do nosso grau coletivo de confusão mental como espécie. Então, a primeira unidade, que seria a unidade no SI, que a gente está acostumado para pressão, que seria Newton por metro quadrado, eu vou chamar isso aqui de Pascal. Então, a unidade padrão é a unidade do SI, é a unidade que eu mais gosto, é a unidade que é mais familiar para mim. Eu adoro o SI, eu acho o SI uma coisa linda, maravilhosa, e eu odeio o sistema inglês, tudo aquilo que não pertence ao SI, porque eu acho que não tem porquê, tem um SI, né? Tem um sistema internacional. Aí, claro, isso entra na questão da cultura. Mas a cultura inglesa se acostumou a usar libras e polegadas e onças e etc. E a gente também não pode também ficar, sei lá, odiando culturas, mas num contexto científico, de engenharia, isso confunde demais, isso gera erros de projeto, isso gera acidentes, isso gera morte de pessoas, né? Às vezes o cara vai abastecer... Tem histórias assim de avião que acabou a gasolina no ar porque o cara confundiu as unidades onde abastecer. Então, assim, é um problema sério esse lance de unidade. E já houve assim, um esforço humano coletivo para tentar padronizar, mas a gente é muito teimoso. Veja a questão das tomadas. Tomada é um negócio, velho, que todo mundo, velho, sofre com isso. Tem 1 milhão de formatos, lá em Portugal é um, na Inglaterra é outro, no Brasil tem 12, 10, a BNT ficou mudando. Então, assim, essa dificuldade de você padronizar as coisas, assim, eu acho que é uma característica humana que tem a ver com uma dificuldade extrema de comunicação da nossa espécie. Isso também se reflete na engenharia quando a gente vai investigar as unidades de medida. E pressão é um prato cheio para confusões, por isso que eu acho que é importante que a gente aqui defina algumas unidades de pressão importantes para que vocês não se confundam com relação a isso. Não só em termos de unidade, mas também em termos das referências que eu vou utilizar para mensurar pressão. Então, Pascal, no SI, eu tenho uma outra unidade muito famosa que a gente também vai usar, que é o bar. Então, 1 bar, por definição, ele é igual a 10 a quinta Pascal, então são 100 mil Pascal, né? Você poderia falar que são 100 kilopascal, você poderia falar que são 0,1 megapascal. Então isso aqui tudo é 1 bar. É quanto que vale 1 bar. E aí eu vou prestar uma outra unidade que é muito parecida com bar e eu acho interessantíssimo essa semelhança e eu entendo o porquê dela e eu queria discutir com vocês, que é o ATM. Um ATM, pressão atmosférica, é igual a 101,325 kilopascal. É um número super quebrado, brother, super quebrado, né? Isso aqui, se você converte para bar, vai dar quase 1 bar, mas não vai dar 1 bar, porque 1 bar são 100 kilopascal. Um ATM é 101,325. Então isso aqui vai dar 1,01321 bars. Olha que interessante isso, né? Um ATM é a pressão atmosférica no nível do mar em condições normais de temperatura e pressão. Tá? Então é um valor que é extraído da própria natureza e não da concepção abstrata de uma mente humana. Você vai lá no Rio de Janeiro, tal, condições normais de temperatura, você vai ver essa pressão no nível do mar, que é uma pressão que é super quebrada, 101,3, né? Perceba como a mente humana tem uma predileção por simetria estética, né? Por coisas redondas, fechadas. Então a gente construiu uma unidade que é o bar, que é 100 kPa, que é quase a pressão atmosférica, mas não é, brother, porque a pressão atmosférica é o que a natureza determinou. O bar é o que eu gostaria que fosse, né? Então existe uma relação muito próxima entre o bar e o ATM. Isso me lembra um pouco
aquela história que eu falava com vocês sobre como os antigos olhavam para os céus. Né? Olhava para a Lua não pode ter buraco, tem que ser uma esfera lisa perfeita. Olhava para as órbitas, né, dos planetas, tinha que ser círculo, não podia ser elipse, porque essas distorções, assimetrias, elas são desconfortáveis para isso daqui. E aí você cria, com base nessa premissa, uma unidade para te agradar, que é o bar, porque é certinha, e você vai medir e você vê que a natureza não quer te agradar, que ela é 101,325. E você tem duas unidades muito próximas, que uma nem precisaria existir, mas você tem as duas porque existe esse desconforto da mente humana com coisas que não são simétricas, perfeitas, circulares, isotrópicas, né, lisas. Então eu acho isso interessante, assim, você observa isso olhando para essas unidades. Isso, galera, são as mais comuns, né? O Pascal do SI, o bar, essa coisa redondinha que tenta chegar na pressão atmosférica, e a ATM, que é a pressão de fato atmosférica no nível do mar. Aí, tem uma outra unidade que ainda está flertando ali um pouco com o SI, que é o kgf por centímetro quadrado. Então, também é uma unidade que é usada em alguns manômetros, 1 kgf, quilograma-força, por centímetro quadrado. Esse cara vai ser 9,807 newtons por centímetro quadrado, porque 1 quilograma-força é a força-peso de 1 quilo de matéria. Então você vai pegar esse 1 kg, multiplicar pela gravidade, vai dar esse número, né, que vocês conhecem, 9,8. Esses são os newtons por centímetro quadrado. Se você vai converter para newton por metro quadrado, pascal, bar, atm, você vai chegar nas seguintes conversões. Isso vai ser 9,807 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado, que vai ser 9,807 vezes 10 a quarta pascal, porque 1 newton por metro quadrado é 1 pascal. Em termos de bar, esse cara vai ser 0,9807 bar. Em termos de ATM, esse cara vai ser 0,9679 ATM. Aqui, brother, olha o tanto de confusão. Você tem um bar. Como esse bar vira ATM, diga. Deixa eu fazer. Ali no ATM não seria 1,01325 bars? Talvez tenha umzinho, né? 13, talvez sim. Talvez eu tenha comido um aqui. Eu também fico com essa impressão também. Não, ali no finalzinho, acho que seria 325, não 321 bars. Aqui, onde você está falando? Aqui? Não, quando o senhor define um ATM igual a 101. Aqui, né? 325 kPa, isso. E aqui talvez seja um 5, né? Porque esse cara realmente é redondo. Talvez sim. Deve ser isso mesmo. Mas olha que confusão interessante isso aqui. Diga. Só uma coisa também, ali no 1 bar, o senhor colocou 10 a quinta ou sexta? É quinta, esse aqui é um 5. Porque tá meio zoado, né? Tá. Que é um 5. Pronto. Beleza? Beleza. Olha que interessante as confusões. Olha o tanto de número que vai orbitar em torno da unidade. Um ATM é 1,01 tal bar. Quase 1, não é? Aí, 1 kg-força por centímetro quadrado é 0,9807 bar. Quase 1, mas também não é. Que é igual a 0,9679 ATM. Quase 1, mas não é. Olha o tanto de número aqui que eu estou circulando que está orbitando em torno de 1. Tudo isso para mostrar que tem unidades de pressão que são quase iguais, assim. Mas tem pequenas diferenças por questões conceituais de como são definidas. O quilograma-força por centímetro quadrado ele tem a ver com a gravidade, que não é 10, é 9,807. Né? O bar é uma unidade redonda, que vem do Pascal. O ATM é o que é a natureza. Então não é 100 kPa, é 101,3. E quando você vai relacionando as unidades, você fica com várias conversões muito próximas de 1. Então, prestem atenção nisso. E aí entra, brother, o sistema inglês, que é uma confusão, brother, porque isso aqui é sempre confuso. Então, o sistema inglês é mais confuso ainda. E eu vou apresentar aqui a confusão dessa galera, que é a seguinte. A unidade principal é o tal do PSI, que é 1 libra força
por polegada quadrada. É força por área, só que a área aqui é polegada quadrada e a massa, em vez de ser em quilo, é em libra. Né? Então a unidade que você vai converter o PSI para o ATM é o seguinte: 1 ATM, pressão atmosférica, vão ser 14,696 PSI. Isso daqui é óbvio, não é para você decorar isso, você vai consultar quando precisar usar, alguém vai ter que te dar essa conversão, não é para você ficar memorizando, mas só para você ter noção, né, da quantidade de unidades que a gente tem de pressão aqui. E aí, isso em termos de unidade. Agora, em termos de referencial. Porque essas pressões, elas geralmente vão ser dadas em relação a alguns tipos de referencial, em relação ao vácuo absoluto, em relação à pressão atmosférica. Então, existem convenções de terminologia que a gente vai utilizar aqui para se referir às referências que eu vou utilizar para falar de pressão. Cadê meu mouse? Estou aqui perdidaço. Então, eu vou pegar e mostrar uma figurinha que eu separei para vocês, para a gente falar de terminologia. Deixa eu pegar aqui meu teclado. Terminologia. E a figurinha, brother, é essa daqui. Figurinha desenhada pelo meu amigo, professor José Luiz, que ministrou Mecânicas Fluidos 1 nos últimos, sei lá, 30 anos. Cara que manja pra caralho desse rolê. E aí ele preparou pra mim essa figurinha, me mandou, eu falei, porra, gratidão, Zé, tamo junto, é nóis. E aí essa terminologia, ela mostra muito, assim, sobre as referências de pressão. Eu queria gastar um tempinho aqui nessa imagem com vocês. Todo mundo vê direitinho a figurinha? Então olha que interessante, eu tenho aqui a primeira referência de escala que eu vou usar para construir a pressão, que é o vácuo. Está aqui embaixo, ó. Vácuo. Pressão tipo zero, não tem molécula. Frequência colisional de uma molécula ali é zero, não tem molécula, é vácuo. Beleza? A partir do vácuo eu vou definir pressões assim que podem ser maiores ou menores que a pressão atmosférica. Então, imagine essa linha grande que vai do vácuo até essa linha aqui, P2. Essa distância que separa o vácuo da pressão, que eu vou chamar de P2, seria a pressão 2 absoluta. Quanto ela está acima do vácuo. Essa pressão absoluta, ela pode ser tanto maior quanto menor que a pressão atmosférica. Eu posso ter uma pressão absoluta P1, que está acima do vácuo, porque não tem nada abaixo do vácuo, evidentemente. Não tem frequência negativa de colisão de moléculas, seria um absurdo conceitual completo. Pelo menos para o nosso universo feito de matéria e não de antimatéria. Né? Então, a pressão ela pode ser abaixo da atmosférica e acima do vácuo, evidentemente, ou ela pode ser acima da atmosférica e sempre acima do vácuo. E esses valores em relação ao vácuo seriam os valores de pressão absoluta. Agora, se eu tenho uma pressão, por exemplo, P2, maior que a atmosférica, eu posso definir o valor efetivo da pressão, que seria o quanto ela está acima da atmosférica. Que também, eu vou puxar aqui uma setinha, pode ser chamada de pressão manométrica. Então, vou puxar aqui uma setinha. Então, também poderia ser chamada de P2 manométrica. Esse man aqui para falar que é manométrica. O quanto ela está acima da atmosférica. É uma referência muito usada em engenharia. A pressão 1 efetiva, ela vai ser negativa, porque ela está abaixo da atmosférica. Então você dá uma pressão assim menos tanto, isso é em relação à atmosférica, nunca em relação ao vácuo, evidentemente. Ela é sempre positiva em relação ao vácuo, né? Mas ela pode ser negativa em relação à atmosférica. Também é chamada de pressão efetiva, só que no caso negativa. Uma outra nomenclatura para pressões efetivas negativas seria pressão de vácuo. Opa, vácuo. É o quanto ela está ali abaixo da pressão atmosférica, um valor também negativo. Tá? Então, a gente tem as pressões absolutas, as pressões manométricas e pressão de vácuo. E pressão efetiva. São as terminologias que nós vamos utilizar para nos referirmos à pressão. Exemplos práticos de onde essas pressões aparecem. Então, eu sempre falo assim, velho, para ficar bem claro para os alunos aonde que a gente usa pressão manométrica, aonde a gente usa pressão absoluta. No medidor de calibração do pneu do carro, a pressão que você usa é manométrica. 30 PSI, isso é acima da atmosférica, não do vácuo. Nas tabelas termodinâmicas, que você usa para definir um estado termodinâmico usando duas propriedades intensivas e independentes, você está falando de pressão
absoluta. Então, esse tipo aqui de exemplo fica tipo super claro aonde cada uma é usada. Beleza? Você nunca mais vai confundir, porque é um exemplo prático, operacional. Né? Pneu de carro, manométrica, tabela termodinâmica absoluta. Eu vou até circular isso daqui para que a gente não gere nenhum tipo de confusão subsequente com relação a essa terminologia de pressão manométrica, pressão absoluta. Isso tem que ficar bastante claro para vocês. Que mais? Nesse contexto de sistema em inglês, a gente também tem uma terminologia interessante, né? Que é bom também pôr aqui. No sistema em inglês, a gente pode usar tipo, tanto uma coisa que a gente chama de PSIG ou PSIA. PSIG seria uma pressão em libras, força por polegada quadrada, manométrica, ou seja, quantas libras forças por polegada quadrada aquela pressão se encontra acima da atmosférica, e esse cara seria absoluta. Quantas libras força por polegada quadrada aquele cara está acima do vácuo. Esse A de absoluta, esse G, eu não sei o que significa, mas estaria vinculado à pressão manométrica. Tudo isso, definimos pressão, unidades e terminologia. Até aqui, beleza? Agora, vamos fazer uma investigação um pouco mais interessante, porque isso aqui está muito chato, eu estou ficando entediado, eu não aguento mais essas coisinhas. Vamos pensar, porque por enquanto está boring. Então, se a gente quer pensar, a gente tem que ter um objetivo investigativo que vai motivar, que vai estimular o nosso pensamento. E que objetivo seria esse? Eu quero aqui com vocês investigar a natureza da distribuição de pressão em um ponto. Vamos pôr aqui de azul. Né? Então vamos tentar ver se a gente consegue fazer algum desenhozinho, usar geometria e algum tipo de argumentação construtivista do ponto de vista científico para a gente poder investigar em detalhes a natureza da distribuição de pressão num ponto. Então, para isso, eu vou fazer um desenho aqui com vocês e vou escrever o seguinte textinho. Considere o seguinte elemento. Então, vou desenhar um elemento aqui geométrico para a gente poder investigar a natureza da distribuição de pressão num ponto. Deixa eu pôr aqui meu abajur para iluminar mais a minha folha. Perfeito. Vamos fazer aqui no freestyle um desenho. Então, desenhar um sistema de eixos. Eu sinto falta às vezes de ficar fazendo uns desenhozinhos e tal. E essa ferramenta, essa lousa virtual, ela é legal porque ela me permite fazer isso, né? E aqui eu vou desenhar tipo um elemento, tipo triangular. Tá muito feio, brother. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui em cima eu ponho, depois eu corto ali. Perfeito. Põe a borrachinha aqui, aparo as minhas... Ô, cacete. Volta. Deixa eu diminuir o tamanho da minha borracha, porque senão ela vai comer a figura inteira. Isso aqui não é borracha. Já comeu. Vai ser assim mesmo, foda-se. Pegar aqui e fazer algumas setinhas. Isso aqui seria um elemento triangular de fluido. Aqui eu tenho um ângulo θ. Vou pôr meu sistema de eixos, aqui seria o sistema Z, aqui seria o eixo X. E esse cara vai estar sujeito a um carregamento de forças, que eu vou desenhar tipo aqui atuando na direção normal a esse elemento, porque esse cara é um pedaço de fluido que está em repouso, junto com outros pedaços de fluido no interior de um fluido em repouso, sujeito a carregamentos normais compressivos associados à distribuição de pressão em torno desse cara. Só que por enquanto esses caras vão pintar aqui como pequenas forças. Então aqui teria uma força F1, que é um vetor, aqui uma força que eu vou chamar de F2, que é um vetor, e aqui uma força F3, também vetor, representando esses carregamentos normais compressivos. E aí, se eu pego esse cara aqui, deixa eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, e esse aqui é um recurso muito massa que eu não tenho no quadro de verdade, né? Que é pegar uma figura, copiar, colar, para a gente poder investigar em detalhes, dar um zoom e tal. Deixa eu apagar essa seta aqui, que não me interessa. Então aqui eu faço
um zoom desse elemento, fora do meu sistema de eixos. Vamos puxar uma setinha aqui, pá. E eu quero só desmembrar essa força F3, porque é uma força que está tipo, meio que inclinada, fazendo o seguinte desenho. Ela vai estar aqui, atuando no meu elemento. E se eu decomponho a componente vertical e horizontal da força F3, se você faz ali uma análise de trigonometria, usando aquilo que a gente conhece de trigonometria, esse cara aqui estaria com uma linha pontilhada. Ficou muito ruim essa linha pontilhada, brother. Eu não sei fazer linha pontilhada nesse programinha, devia ter alguma opção. Mas enfim, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pôr tipo numa cor diferente, vou pôr a linha um pouquinho mais, mais fina, só para representar aqui que esse ângulo θ que aparece tipo dentro da figura é esse mesmo ângulo θ que vai aparecer aqui, ó. Se você faz uma análise ali de triângulo, você vai conseguir rapidamente sacar isso para vocês, tá? E aí, se essa força aqui é a força F3, né, tipo o módulo dela, vamos pôr aqui F3, essa seria a componente que eu vou chamar de F3Z, essa seria a componente que eu vou chamar de F3X. E daqui você vai já pegar umas relações interessantes entre essas componentes. Você vai pegar o seguinte, F3x, que é o cateto oposto, dividido pela F3, isso vai ser igual ao seno do ângulo. Então esse cara vai ser F3, seno de θ, e F3z vai ser F3 cosseno de θ. Quando eu ponho F3 aqui sem um símbolo, esse cara aqui já é tipo o módulo da força F3, beleza? Esse tipo de imagem, galera, vocês como alunos de engenharia mecânica já devem ter tipo visto assim, velho, muito na vida. Esse tipo de triângulozinho e ângulos θ e plano inclinado, isso aqui já é tipo assim, é como se fosse um benchmark assim, um arquétipo geométrico para você explorar conceitos físicos vinculados à mecânica de um modo geral, né? Então eu não vou gastar muito tempo aqui provando, por exemplo, que esse ângulo θ aqui é o mesmo que esse em casa. Tentem provar isso, vai ser até interessante você pegar esse daqui e desenhar outros triângulos subsequentes, né? O que eu fiz aqui foi isso, ó, desenhei aqui um monte de triângulozinho para poder entender isso assim. Façam a mesma coisa, cadê? Tá aqui, esses triângulozinhos muito louco. Até para você tipo, meio que forçar a cabeça de vocês a pensar em termos de geometria. A geometria é um recurso e tanto para você tipo, entender o mundo. Euclides que o diga, né? E aí, eu vou pegar esse triângulo aqui e vou também na página de baixo explicitar as dimensões dele. Eu vou até deixar essa figurinha aqui para a gente não perder ela de vista. A minha cabeça pode até diminuir. Pronto, deixa aqui, não importa. E eu vou aqui desenhar então as dimensões do meu elemento. Então, aqui, dimensões. Então, se a gente desenha aqui esse cara com a régua, esse triângulo, só para a gente definir as dimensões, eu vou chamar essa dimensão aqui de ΔZ, essa aqui de ΔX e essa de L. Perfeito? Agora, esse cara aqui, ele é um cara tipo tridimensional, né? Então ele também está entrando no plano da página. Se eu desenho esse cara aqui embaixo, apago de borracha essas letras aqui para não atrapalhar minha figura e faço uma projeção disso, pegando isso, Ctrl C, Ctrl V, colocando aqui, sei lá, em algum lugar. Vou pôr aqui dentro assim, para ficar muito louco. E aí ligo esse cara por linhas paralelas, por linhas retas, perdão. Vocês vão ver que esse cara no fundo é um triângulo 3D, que está tipo, entrando no plano da página também. E aí essa dimensão aqui que vocês não estão enxergando, nesse desenho aqui, eu vou chamar isso aqui de ΔY. Porque eu vou usar todas essas grandezas para poder fazer uma análise do carregamento mecânico a qual esse ponto triangular de fluido hipotético estaria submetido
por se encontrar no interior de um fluido em repouso. Beleza? Isso vai dizer muito a respeito da natureza da distribuição de pressão no elemento. Então, essas forças que aparecem aqui, F1, F2, F3, eu vou tentar relacionar com as pressões ali. Porque a pressão, a gente não viu no início da aula, que é uma tensão normal compressiva. Então, tensão como uma força por área. Então, se eu tenho força e tenho a área, eu consigo inferir as pressões. Daqui eu posso inferir as seguintes relações. Que a minha força F1, vetor, vai ser igual a pressão atuando em 1, vezes a área em cima desse cara ali. Qual que é a área na qual F1 está atuando, pessoal? Pelo desenho. Delta Z. Delta Z vezes o quê? É uma área. Delta Z é um comprimento. Delta Z vezes o quê? Delta Y. Delta Z, delta Y. Isso aqui é a área. Perfeito? Pelo sentido do eixo, F1 está no sentido positivo ou negativo do eixo X? Então esse cara vai estar na direção X. É assim que eu vou usar a minha nomenclatura para poder construir essas forças em termos das pressões. Beleza? Em seguida eu vou analisar a minha força F2. F2 é interessante. Ela vai estar também no sentido positivo, vinculada a uma pressão P2. A área vai ser outra, vai ser ΔX, que multiplica ΔY, no sentido positivo do eixo Z. Beleza? E aí F3 eu vou decompor nas suas duas componentes, né? Na componente em X e em Y. E aí como é que isso vai ficar? Lembra que a componente em X estava aqui vinculada a um seno. E a componente em Z, eu acho que eu falei Y, não sei mais, estaria vinculada a um cosseno. E aí olha só que interessante. F3 vai ser negativo em relação ao eixo Z e a sua componente em Z. E vai ser também negativo em relação ao eixo X, a sua componente em X. Então F3 tem uma expressão um pouquinho mais complexa que eu vou usar para reconstruí-la. A área também, que vai estar vinculada a essa pressão em 3, vai ser L vezes ΔY. Perfeito? Então aqui eu vou ter o seguinte, que F3, eu adoro esse tipo de análise assim, que não chega em grandes lugares, mas que tem uma construção elegante. Então aqui F3 vai ser o seguinte, vai ser menos a pressão P3, que multiplica L ΔY seno θ, na direção é X, menos P3, L, ΔY, cosseno θ, na direção é Z. Todo mundo consegue ver isso daqui, pessoal? Balança a cabecinha, beleza. Ótimo. Então agora a gente tem essas forças vinculadas à pressão que atua no elemento. Deixa eu pôr minha cara aqui de volta porque eu fico gesticulando essas forças e ninguém está vendo. E eu acho que o gesto é importante, assim como um recurso pedagógico. Tá? E agora, a outra força que falta eu modelar é a força peso, porque esse elemento tem um peso também. Ele está sujeito a um carregamento ali, e ele tem um peso, e se ele está em repouso, essas forças todas que atuam sobre ele têm que se balancear. E vamos ver qual é a consequência que vai surgir a partir desse balanceamento de forças em torno do elemento. Beleza? Então, a força que falta para a gente modelar esse cara é a força peso, que eu vou chamar de W. Deixa eu pegar minha canetinha aqui azul. Perdão, deixa isso aqui. Bota em cima. A força peso desse cara, W, vai ser a massa do elemento vezes a gravidade. A massa eu poderia expressar em termos da massa específica, né, que seria ρ vezes o volume do elemento. O volume do elemento ele vai ser ΔX, ΔZ sobre 2, que é a área desse triângulo aqui, base vezes a altura sobre 2, vezes a profundidade. Perfeito? Isso é a massa do elemento. Vezes G.
E a gravidade está no sentido negativo ou positivo do eixo Z, geralmente, nos desenhos de vocês, né? Sempre no sentido negativo. Então aqui estaria a gravidade. Vamos pôr aqui o vetor da aceleração gravitacional. G. Então como esse cara está no sentido negativo do eixo Z, vou pôr aqui um sinal de menos. Perfeito? Veja, tenho agora todas as forças que atuam no elemento. Isso aqui na direção é Z. Se o elemento está em repouso, e a gente vai partir dessa premissa, que a gente está investigando aqui ainda a estática dos fluidos, o que a gente vai ter é que o somatório de forças em x é igual a zero e o somatório de forças em z também é igual a zero. Agora eu vou aplicar isso porque eu já sei todas as forças que estão nesse cara. Né? Essa equação aqui eu vou chamar de equação... Não vou nem chamar, velho. Por enquanto nada. Eu vou pegar essa equação aqui e vou usar primeiro ela. Então vou circular aqui e vamos fazer um balanço de forças na direção x. Se a gente faz isso, somatório de forças em x, o que a gente vai ter, pessoal? Vamos lá. Põe minha cabecinha por aqui embaixo. Eu vou ter F1, que vai ser P1, delta Z, delta Y. O que mais que eu tenho na direção x? Eu tenho P3, né, menos P3, L, delta Y, seno θ. A gravidade está na direção Z e eu não tenho mais nenhuma outra componente. Isso tem que ser igual a zero. Aí, eu vou chamar a atenção para o seguinte fato. Olha esse triângulo aqui que a gente está analisando. Né? Esse aqui que eu tinha rachurado e tal. Vou até tipo desrachurar, porque eu quero usar ele aqui. Ó. Então olha para esse triângulozinho aqui. Se eu conseguir tipo, limpar isso daqui sem comer as bordas do triângulo. Tá bom? Olha que precisão, brother. Lembrem que esse ângulo aqui era um ângulo θ. Então daqui eu consigo estabelecer uma relação entre L, Z e θ, né? Delta Z e θ. Daqui eu consigo estabelecer as seguintes relações. Vamos puxar uma setinha aqui. Ó. Relação 1. Delta x sobre L, esse cara vai ser igual ao cosseno de θ. Perfeito? E delta Z sobre L, esse cara vai ser igual ao seno de θ. Repare que aqui eu tenho L seno θ, nesse termo aqui. Ó. Então, L seno θ vai ser delta Z. Perfeito? Então, esse cara vai ser a mesma coisa aqui, P3, delta Z, delta Y. Todo mundo vê? E aí, dessa equação, esse cara vai cortar com esse cara, e eu vou simplesmente concluir, pelo meu balanço de forças, que P1 é igual a P3. Foi a conclusão que eu extraí da minha análise, fazendo um somatório de forças em X, assumindo que o fluido está em repouso, que a pressão é uma tensão normal compressiva e que esse elemento é um elemento diferencial. Beleza. Vamos fazer agora um balanço na direção da gravidade, que é bem mais interessante, tem peso, tem mais coisa rolando ali. Tá? Professor, Diga. você pode retomar de novo por que esse elemento vai dar delta Z, delta Y? Por questões de trigonometria, curte só. Olha esse triângulo aqui. Esse aqui, ó. Delta x sobre L, cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. Delta z sobre L, cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Então, aparecia aqui L seno θ. L seno θ. Esse cara aqui é delta z. Ah, sim. Entendi. Trigonometria, brother. Euclides estava com a visão do futuro. Geometria. Né? Na academia, se não me engano, não sei se era de Platão, talvez fosse, ou era Pitágoras, né? Tinha a frase, aqui só entram geômetras. Você quer entrar aqui, brother, no clubinho? Tem que saber geometria, porque a geometria é a linguagem do universo feito de formas, etc. Vamos fazer uma análise
de forças na direção Z. E ver o que acontece. Eu tenho aqui em Z, então, vamos subir, eu tenho ó, P2, essa força aqui, ó, F2, tá, que eu vou usar. Eu tenho a componente de F3 na direção Z, que é inclinadinha, tá? E eu tenho a força peso. Então, eu tenho mais coisa acontecendo na direção da gravidade. E, pessoal, essa é uma observação muito importante que vai dar origem à lei fundamental da hidrostática, tá? Essa ideia de que alguma coisa diferente acontece na direção da gravidade. Beleza? Isso vai gerar muitas consequências. Muitas. Vamos lá. Fazendo esse balanço de força na direção Z. Se eu faço isso, eu vou ter P2, L, o que eu pus aqui, pelo amor de Deus, velho? Deixa eu só ver aqui. P2, delta X, delta Y. Eu já coloquei aqui, só pela zoeira, brother, no lugar de, deixa eu ver o que eu fiz, delta X, eu coloquei já L cosseno θ. Aqui eu fiz o caminho inverso. Então, no lugar de P2, eu vou ter assim, da F2, perdão, P2. No lugar de delta X, eu vou pôr L cosseno θ, delta Y, tá? Porque delta X é L cosseno θ. Então, vamos lá. P2, L, delta Y, cosseno θ. Então, L cosseno θ é delta X, isso é P2, F2, perdão, menos a componente de P3, de F3 na direção da gravidade, L delta Y cosseno θ, menos a força peso, ρ, delta X, delta Y, delta Z, G sobre 2. Isso igual a 0. Agora é interessantíssimo assim, né, que acontece aqui. Veja que interessante. Eu tenho aqui, velho, L delta Y. Eu tenho aqui L delta Y. Esses dois termos, eles são da ordem de um delta ao quadrado. São duas escalas de comprimento que se multiplicam ali. Agora, esse cara aqui, ele tem delta X, ele tem delta Y, ele tem delta Z. Então, esse cara aqui é da ordem de um delta ao cubo. Ele é diferente, esse cara. Enquanto esses caras estão mais vinculados à área, porque é pressão, é uma tensão que se estabelece ali na superfície, esse cara tem a ver com volume, a gravidade, uma força de campo. Isso é muito importante. De tal sorte que eu posso argumentar que esse cara aqui, ele é muito menor que os outros, um pouquinho. Porque o meu elemento é diferencial, é um ponto. As dimensões são pequenas. As dimensões vinculadas à descrição do carregamento mecânico em torno do elemento associado à pressão que se manifestam só na superfície vão escalar com esses comprimentos ao quadrado, com áreas. O peso atua no volume inteiro. Então, esse cara, quando você pega uma coisa pequena e eleva ao quadrado, é pequena. Agora, você leva ao cubo, ela é muito menor ainda. De tal sorte que esse cara é pequeno. E aí eu vou desprezá-lo, porque meu elemento é infinitesimal, e vou concluir da minha análise, porque que eu vou ter, tipo, esse cara cortando com esse, que P2 é igual a P3. Então, essa análise inicial, né, para avaliar o carregamento mecânico em torno de um fluido em repouso, se eu olho para essa equação aqui e para essa equação aqui, o que eu vou concluir, vamos aqui, conclusão, é que P1 é igual a P2, que é igual a P3, que eu vou chamar de P. É a pressão no ponto. Não importa a forma do elemento, não importa nada. Esse cara é infinitesimal, ele é um ponto. Então ali a pressão tem um valor só. Eu não tenho pressão na direção 1 ou pressão na direção 2. É pressão. A pressão ela é um campo escalar, inclusive, que é uma coisa muito interessante, porque ela é uma das componentes do tensor de tensões. Lembrem-se, né? A gente tem grandezas escalares, vetoriais, tensoriais. Né? E a tensão num ponto é uma grandeza tensorial, evidentemente. Tem 9 números que definem a pressão num ponto. Carregamento normal, compressivo, cisalhante, etc.
Mas a pressão em si, que é uma dessas componentes, é um campo escalar. Eu não tenho pressão em x, y, z, pressão num ponto, eu chamo de P. Então, essa conclusãozinha dessa análise inicial é a seguinte, brother, um pouquinho na forma de texto. A pressão em um ponto de um fluido tem a mesma intensidade em todas as direções. Eu chamo só de pressão. Então esse aqui é, na verdade, um exercício assim, cognitivo, no qual a gente vai usando princípios físicos, trigonometria, geometria, para simplesmente perceber que uma vez que a gente assume que a pressão seja um carregamento normal compressivo numa superfície, né, ela tem um valor só num ponto. Eu não preciso que esse ponto tenha uma forma específica geométrica, seja um cubo, um retângulo, uma esfera, um paralelepípedo. Foda-se, a pressão no ponto é P. E ponto. Beleza? Massa. Então vamos prosseguir aqui. A gente está investigando, velho, como que essa coisa chamada pressão, velho, funciona na prática. Então vamos ver aqui agora como que a pressão varia com a profundidade. Isso é uma coisa muito importante que vai dar origem à lei fundamental da hidrostática e que está, inclusive, associada a essa ideia que eu chamei a atenção aqui na aula de hoje, em algum momento, de que alguma coisa diferente acontece na direção da gravidade. E tem, de fato, alguma coisa ali muito interessante mesmo. Então agora, o que a gente vai investigar, deixa eu inclusive salvar meu caderninho, porque vai que dá algum pau aqui, eu estou já há um tempo já escrevendo, tá ficando bonitinho, tem figura, olha só que maravilha. Então vamos aqui investigar como que a pressão varia com relação à profundidade. Deixa eu colocar esse título aqui. Variação da pressão com a profundidade. Eu vou começar essa análise, que vai levar à lei fundamental da hidrostática, que depois vai levar a muitas consequências interessantes, e aqui é o ponto de partida. Eu acho muito legal quando a gente vai desenvolvendo assim conceitos encadeados que vão ganhando cada vez mais um grau de complexidade e que sempre partem de coisas muito simples, sabe? Eu acho que isso tem uma beleza assim inerente, velho. E quando você entende todo o raciocínio assim, eu não sei, cara, isso tem um impacto legal. Então, eu queria começar a minha investigação de como a pressão varia com a profundidade com uma figurinha que o Zé desenhou para mim. Essa figurinha é o seguinte, eu tenho aqui um aquário com um fluido tá parado e eu tenho nesse aquário, velho, um ponto, que é esse cara aqui, velho. Deixa um pouquinho de vermelho. Esse cara aqui é um ponto, vou de azul, que tem esse formato de paralelepípedo. E ele está a uma altura Z, o seu centro de massa, do fundo do recipiente, que é onde está a origem do meu sistema de eixos, e ele está submergido a uma profundidade H. A distância entre a superfície livre e o fundo é Z0. Beleza? Eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer um zoom nele no plano ZX. Então, um pouquinho o plano ZX. Aqui seria Z. Aqui seria X, de acordo com essa figura. E aqui eu vou fazer um desenhozinho de um quadrado para representar essa vista. E eu vou usar algumas terminologias assim para a gente poder investigar como essas pressões em cima, embaixo, dos lados se relacionam e fazer um balanço de força. Então a gente vai assumir que esse cara tem um certo peso, W, apontando para baixo. Isso aqui seria a força-peso do elemento, W. E ele vai estar sujeito a um carregamento de pressão em torno dele. E aí, pessoal, para que vocês assim comecem a se acostumar com a natureza da pressão, sempre tentem pensar na pressão como uma coisa que faz isso aqui, ó, que comprime todos os lados. Então, as pressões em torno desse elemento aqui, elas vão sempre atuar assim, ó. Opa, linha reta, né? Quando eu quero, eu não coloco, quando eu não quero, eu coloco. É sempre isso, a linha reta. Então, vai ter uma pressão aqui em cima, vai ter uma pressão aqui na lateral, sempre tentando esmagar o elemento. Essa é a natureza da pressão. E uma pressão
aqui. Essas pressões aqui, eu vou dar nomes assim bem visuais para elas. Em vez de pôr pressão 1, pressão 2, eu vou chamar de pressão em cima. Então P, em cima. Aqui vai ser a pressão embaixo. Aqui vai ser a pressão na lateral. Vamos pôr um P menor aqui. E esse cara aqui, do outro lado, também vai ser uma pressão na lateral. Deixa eu pôr menorzinho esse, para não confundir. Pressão lateral. E esse cara também vou pôr menorzinho também, para não confundir. Para não ficar muito grande, para não ficar craudiando a imagem. Então eu tenho pressão na lateral, pressão em cima, pressão embaixo. Perfeito? E esse cara, eu vou assumir que ele está tipo, em repouso. Eu estou investigando um copo d'água parado. Velho. Uau, que interessante. É interessantíssimo, um copo d'água parado. Velho. Tem coisa a ser investigada num copo d'água parado. Muita coisa. A natureza ela é incrível. Velho. Então você que está em repouso, caralho, eu estou totalmente velho, descoordenado hoje. Em repouso. Perfeito? Se está em repouso, brother, o somatório de forças tem que ser 0. Brother do céu, tá difícil escrever aqui hoje. Deixa eu ficar numa posição mais ereta, eu estou muito torto aqui. Isso está me atrapalhando com a minha coordenação motora. Então aqui eu vou ter o meu somatório de forças igual a 0, foda-se. E aí vou fazer isso para Z e para X, né? Para X, se você faz isso assim, velho, não vai ter nada muito interessante não acontecendo. E eu vou até fazer o seguinte, para a gente também usar uma nomenclatura legal, padrão, deixa eu pegar esse desenhozinho, Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou aqui desenhar pelo menos as dimensões desse cara que eu vou utilizar para poder fazer tipo, a minha análise de balanço de força. Deixa eu apagar isso daqui. Apague-se. Perfeito. Esse também. Perfeito. Então aqui vamos fazer uma cota, que eu acho que pode ser interessante, para a gente poder tipo, atribuir terminologia. Então esse cara aqui, eu vou chamar essa distância aqui de delta x. E aqui do lado de fora, vou ter uma distância também, que eu vou chamar de delta z. E aí, tentarei ser mais breve nisso daqui. Curte só, se esse cara está em repouso, essas pressões laterais, elas têm que meio que se balancear. Porque elas são, assim, é a única coisa que tem ali. Perfeito? Se a pressão aqui é maior do que a pressão aqui, esse cara vai querer andar para cá. Se a pressão aqui é maior, ele vai querer andar para cá. Então, se a pressão de um lado for maior do que do outro, ele vai querer andar. A menos que tenha alguma coisa ali que resista a esse movimento. Se ele está em repouso, né, o que eu vou concluir direto assim na direção X é que essas pressões laterais são iguais, elas se balanceiam. Agora, na direção da gravidade, eu tenho um peso ali que é alguma coisa diferente. Então, o que é relevante para mim é fazer um somatório de forças na direção Z. É o que vai me dar uma física mais interessante. Então, o somatório de forças em Z tem que ser igual a 0, porque está em repouso. Daqui, o que a gente vai ter? Vamos ter uma pressão em cima, que atua no sentido negativo do eixo Z, que vai multiplicar uma área. Que área é essa? Delta x. E aí delta y, que seria essa dimensão da profundidade que entra no plano do quadro. Que eu nem desenhei aqui nessa figurinha aqui. Mas eu poderia fazer rapidamente. Assim. É só pegar isso daqui. Quer ver? Dá pra fazer bem rapidamente isso aqui. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Pegar o vermelho. A gente pega e inventa isso aqui agora. Puxa pra cá uma setinha. Puxa pra cá uma. Pá. Uma história mesmo. Vai rolar de entender. Então, essa dimensão aqui, ela vai ser, deixa eu pôr de preto, vai ser delta y. Delta y. Só para a gente ter tipo, tudo direitinho. Perfeito. Então, a pressão em cima atua para baixo, essa área, delta x, delta y, seria nessa face aqui que a pressão em cima está atuando. A pressão embaixo, a mesma coisa, só que
ela vai estar associada a um sentido positivo, porque a pressão é sempre essa coisa normal compressiva. Também a mesma área, ΔX, ΔY. Vamos puxar isso aqui depois. Depois a gente escreve isso. Faz o seguinte, ó. Somatório de forças em Z igual a zero, dá isso aqui. E aí eu tenho menos o peso do elemento, que vai ser ρ, vezes o volume, ΔX, ΔY, ΔZ, massa específica vezes o volume, isso aqui é a massa, vezes a gravidade, atuando para baixo, isso tem que ser igual a zero. Então vai cortar esse cara com esse cara aqui. E o que eu vou ter no final das contas é o seguinte, que a pressão embaixo, se eu passo o resto para lá, diga. Eu acho que você marcou o ΔY no lugar errado, né? No curva. Marquei. Totalmente, brother. Obrigado. Totalmente. Eu marquei paralelo com o ΔX. Ai, estou cansado. Obrigado, velho, pela atenção. Ainda bem que eu tenho alunos. Se eu não tivesse, eu tava fudido, brother. Então aqui, ó. Vamos puxar essa seta muito louca. Aqui que tá o ΔY, que estava totalmente errado. Obrigado. Então a pressão embaixo vai ser igual a pressão em cima, mais ρ, G, delta, Z. Poderia também substituir esse ρ vezes G por uma letrinha grega, que é essa cara aqui, ó. Não sei se é gama ou se é lambda. Eu sempre confundo gama com lambda, velho. Esse cara aí, né, que seria o peso específico. Então daqui, velho, você já percebe um negócio bem interessante, né, que num volumezinho infinitesimal, diferencial, num ponto que pertence a um fluido, a pressão embaixo ela é um pouquinho maior do que a pressão em cima. E a diferença entre a pressão embaixo e a pressão em cima estaria associada justamente ao peso do elemento que o cara de baixo tem que segurar para manter aquilo em repouso, para que esse equilíbrio de forças, né, permaneça dentro do elemento. Isso daqui vai dar origem a uma lei chamada Lei Fundamental da Hidrostática, no qual o que a gente vai fazer para poder estender isso, né, para um cara ao longo do fluido é falar o seguinte, que a pressão varia com a profundidade a partir de um valor de referência P0 que ela vai ter lá em cima na superfície livre, mais essa integral que vai de 0 até o ponto Z de ρ, que pode variar com a profundidade ou não, isso pode ser bem interessante, que multiplica a gravidade. E aqui eu até vou fazer o seguinte, brother, para não confundir nomenclatura, vou fazer um negócio mais interessante. Deixa eu ver como é que eu usei aqui minha figurinha aqui. Eu usei H, né? Perfeito, então eu vou usar H, brother. A pressão num ponto H, de profundidade H, vai ser igual a P0 mais integral de 0 até H na direção Z de ρg dz. Perfeito. Isso aqui seria a pressão em Z igual a Z0. Seria na superfície livre, de acordo com esse desenho. É aquela velha equação que vocês viram no segundo grau. P igual a P0 mais ρgh mais gama H. Isso daqui recebe o nome de equação fundamental da hidrostática, né? Ou lei fundamental da hidrostática. E possui várias consequências interessantes. Uma consequência, por exemplo, interessante da lei fundamental da hidrostática, que eu sempre gosto de chamar atenção para os alunos, e que às vezes eles não percebem que está associada a essa lei, é a lei da flutuação ou do empuxo de Arquimedes, né? Olha que interessante. Note que você imagina, você pega um corpo de forma arbitrária, e esse cara, ele está tipo assim, dentro de um fluido em repouso. Esse aqui é o fluido
está parado. Isso seria uma superfície livre, esse triângulozinho aqui, pá. E aí, se você vai desenhar o carregamento de pressão que esse cara está sujeito, lembre-se que a pressão é uma tensão normal compressiva. Então, em todos os pontos, ela vai estar tipo, atuando, tentando comprimir esse cara. Eu vou desenhar aqui simbolicamente essa pressão. Então, aqui eu teria, sei lá, um cara normal, nesse ponto. Aqui, um cara normal nesse ponto. Agora, o tamanho dessas setinhas está associado à magnitude da pressão nesse ponto. Aqui embaixo, teremos uma seta maior ou menor do que em cima, pessoal? Maior. Porque a pressão aqui é maior. Ela varia linearmente com a profundidade. Então aqui eu vou pôr uma seta bem grande, para exagerar. O que seria a pressão aqui embaixo? Aqui, uma setinha um pouco menor, sei lá. Esse cara está um pouquinho maior do que esse aqui. Aqui, uma seta que tem que ser maior do que essa de cima e menor que a de baixo. Então, vamos pôr isso aqui, sei lá. Sempre normal. Aqui, uma seta tipo maior do que os caras de cima, menor que a de baixo. Estou desenhando setas típicas, assim. Aqui, ó, uma seta grande também. E por aí vai. Quando você olha para essa figura, né? Aqui uma setinha também tipo grande. Para onde vai estar apontando a força líquida associada àquilo que o fluido está fazendo sobre o corpo? Para cima ou para baixo? Para cima. Então a força que o fluido faz sobre o corpo aponta para cima. Aqui eu vou colocar a seguinte terminologia. Força que o fluido faz sobre o corpo. Essa força a gente dá o nome de empuxo. O empuxo é uma consequência da lei fundamental da hidrostática e do fato da distribuição de pressão em torno de um corpo submerso variar linearmente com a sua profundidade. A pressão embaixo é sempre maior do que a pressão em cima, porque ela cresce com a profundidade. Isso gera como consequência uma força líquida em que o fluido tenta te empurrar para cima se você estiver submergido no fluido. Agora, você tem um certo peso e a força que o fluido vai fazer, que o corpo vai fazer no fluido, vai ser uma força que aponta para baixo. Então aqui eu teria uma forcinha para baixo, que seria a força que o corpo faz sobre o fluido. A força que o corpo faz sobre o fluido é a força peso, que eu vou chamar de força Fg, que vale a massa do corpo vezes a gravidade na direção negativa do eixo Z. Isso daqui eu poderia também expressar como a massa específica do sólido, vou chamar de S, do corpo, vezes o volume do sólido, vezes a gravidade na direção negativa de Z. Essa é a força peso. A força que o fluido faz sobre o corpo, ela é modelada de uma maneira muito semelhante. Vou chamar de força de empuxo, só que em vez de ser o ρ do sólido, é o ρ do fluido. Em vez de ser o volume do sólido, é o volume deslocado. Se o sólido estiver totalmente submerso, é o próprio volume do sólido. Se tiver um pedacinho dentro da água, é o pedacinho que ele deslocou de fluido. Perfeito? Vezes a gravidade e no sentido positivo do eixo Z. Seria a força de empuxo. Isso aqui é a lei de Arquimedes. Arquimedes foi o cara que sacou isso. Mas, no fundo, a existência, né, um pouquinho Arquimedes, dessa força de empuxo é uma consequência dessa distribuição de pressão em torno de um corpo que está submergido, seguindo
a lei fundamental da hidrostática, que afirma que a pressão varia linearmente com a profundidade. Então, o fato da pressão embaixo ser maior que a pressão em cima gera como consequência uma força líquida que tenta empurrar o fluido para cima. Eu chamo essa força de empuxo e ela está associada a essa forma da gente entender a distribuição de pressão em torno de um corpo. Tá claro, galera? Perfeito. Então, na aula de hoje a gente definiu o que é pressão, definiu terminologia, definiu unidades, verificamos que a pressão em torno de um ponto ela tem um único valor, conseguimos provar isso usando argumentos de geometria, de trigonometria e de física básica, de estática dos fluidos, e a gente entendeu também que a pressão varia linearmente com a profundidade, segundo a lei fundamental da hidrostática, e que isso dá origem ao que chamamos de força de empuxo, né, que é estimada por essa forma aqui. Eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai ver quais são as consequências da lei fundamental da hidrostática. A gente vai ver que isso vai dar origem à manometria e à predição de força e ponto de aplicação de força em corpos ou superfícies submersas. E aí o curso vai prosseguir. Então, galera do YouTube, obrigado pela atenção, um beijo no coração. Vou tirar dúvida aqui dos meus aluninhos agora em relação ao que ficou da aula de hoje. Até mais!